A entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado nos canais da SA-TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Hoje com um convidado especial, um convidado que vem de longe, lá da outra ponta do país, lá do norte do país, mas é um itapiranguense que se radicou no norte do país e veio aqui contar um pouco de suas histórias, contar um pouco da história de como é o Amazonas, como é que é a Amazônia, e também por que ele está aqui, por que ele voltou. Tem umas comemorações aí acontecendo, né? E também falar um pouco do seu trabalho como escritor, os livros, contar um pouco de todas essas histórias hoje no nosso programa de entrevista. Você que nos acompanha através do Facebook, aproveite para curtir, compartilhar o nosso programa, e você que preferir assistir na Smart TV no conforto do sofá da sua casa, vá até nosso canal no YouTube e acesse, assista em alta definição na Smart TV. Logo após o recadinho da Francar Motos, o bate-papo é com o Luiz Lauschner. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Grande abraço ao Charles, ao Pedro Paulo, a toda a equipe da Francar Motos, aqui pertinho do nosso estúdio, aqui na Avenida Beira Rio. Muito bem, então, depois de vários meses de negociações, quando a gente soube que o Luiz estaria vindo para cá, a gente conversou com alguns amigos em comum e conseguimos marcar essa entrevista, aproveitar a viagem da família para um encontro familiar e trazer o Luiz aqui para contar um pouco de suas histórias. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Scholz. Eu realmente estava com muitas saudades de vir a Itapiranga, da onde eu estive a última vez em 2015. E sempre tentava vir para esse Lauschner Fest, né, da família, e alguma coisa sempre atrapalhava, né? E esse ano estamos aqui, considerando que Manaus não é logo ali na esquina, né? Dá para imaginar o transtorno que isso causa, o tempo que você precisa disponibilizar, também o gasto, né? Não é assim tão barato, né? Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que eu assisto o seu programa em Manaus, assisto seguidamente as suas matérias, inclusive comentei no Facebook em algumas vezes, e aquilo, sabe, dá um alento para um itapiranguense fora do município, dá uma coisa, poxa vida, essa coisa nova está acontecendo em Itapiranga e eu estou fora, não estou conhecendo e tal. Então agora eu vou aproveitar ficar uns dias aqui e vou aproveitar para conhecer mais um pouco, relembrar algumas coisas, porque, afinal de contas, eu saí definitivamente de Itapiranga em dezembro de 1980. Você não estava preparado ainda naquela época? Eu acho que nem no projeto, né, Luiz? Realmente vir de Manaus para cá dá para se considerar um grande feito, né, para conseguir encaixar todas as datas. Mas, Luiz,
Primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é Luiz Gonzaga Lauschner? Pois é, esse pequeno homem que vocês estão vendo aí, né? Eu nasci em 1952 e morei aí na linha Chácara, a área da nossa família, é onde hoje fica a faculdade, aquele complexo educacional aí. Ali eu nasci. E depois, em 1968, eu saí, fui estudar em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e voltei depois, em 73, para tocar a indústria de móveis Lauschner, que adquiriu dos Melchiors aquela antiga e tradicional fábrica de cadeira, e eu fiquei muito surpreso, muito alegre em ver que ainda existem alguns móveis remanescentes daquela época. Quer dizer que a gente fazia um bom produto, né? Não, aquela cadeira é tradicionalíssima. É tradicionalíssima. Então, a gente fazia um bom produto. Depois, eu recebi um convite para gerenciar, do meu irmão, o padre Roque, eu recebi um convite para gerenciar uma cooperativa de autogestão na cidade de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. E sabe como é que é? A gente tem esse sangue irrequieto de aventureiro e tal, e coisa, sempre buscando coisas novas. Eu fui. E aí, ali por umas razões... Eu conto isso no meu livro, que está aí no Centro Germânico. Eu conto essa história, essa trajetória, onde diz Porto Novo, Histórias e Memórias e Histórias de Raiz. E ali eu conto isso aí. Eu permaneci quase 2 anos na Ilha do Marajó, quando eu recebi um convite da Safrita Maués para ir para a cidade de Maués, no Amazonas. E desde aquele tempo estou no Amazonas. Mudei para a capital mais tarde, porque os filhos precisavam estudar, etc. Mas estou no Amazonas. Depois criamos restaurantes lá. Eu estou há tanto tempo que está aí meu filho, que é da noite, criou o Porão do Alemão e está vereador de Manaus. Outro que nasceu em Itapiranga e hoje é vereador no município de Manaus, a sexta maior Câmara de Vereadores do Brasil. Então, a gente se integra na nova vida, mas, ao mesmo tempo, não abandona nunca suas raízes, nunca. Sempre está lembrando, sempre é aquilo. E muitas saudades, muita vontade de interagir, sempre muita coisa que a gente gosta, que a gente pensa que está perdendo por ter deixado, outras que atire porque foi embora, etc. É a vida, né? Sempre tem aquele ditado que quem já bebeu a água do Uruguai sempre quer voltar para tomar mais um pouquinho, né? Esse é um ditado que muitos que moram fora ou que estão hoje, que são itapiranguenses, foram morar em outros... Uruguai, onde a gente aprendeu a nadar, onde tomou água às vezes sem querer e tal. Ela fica, né? Esse gostinho fica. Mas nós vamos falar, pessoal de casa, sobre as histórias lá do norte, mais no segundo bloco. Eu quero saber mais histórias aqui de Itapiranga primeiro, né? A área aqui da UCEF, então, era a área da família. Isso na época não era urbanizado, esse lado de cada cidade? Não, né? Tinha o açougue dos Berwanger, né? Uhum. Aí tinha nós e lá para cima então ficava Santa Fé Baixa, né? E eu sei que a gente tinha que fazer um retorno muito grande quando o arroio, o riachinho estava cheio, represado. A gente ia lá por aqui, você não era uns 50 metros, 100 metros até o Berwanger, e ia a pé, né? Eu era estudante aqui, a gente ia a pé para o colégio São Vicente, né? Isso no início dos anos 60, né? Era menino, pé descalço, etc., né? E se virava. Meu pai depois se tornou delegado de polícia, etc., né? Meu pai era muito ativo aqui, muito, muito ativo. Ele foi vereador. Como é que era o nome do teu pai? Roberto Lauschner. E ele foi muito ativo aqui em Itapiranga, que ele foi vereador pelo distrito de Itapiranga no município de Chapecó, e foi na época dele que acelerou a emancipação de Itapiranga, né? Ele chegou a ser vereador
De Chapecó. De Chapecó, mas Pelo eleito por distrito. Itapiranga. Era ele e o Hildo Finger, se eu não me engano. Hildo Finger depois também saiu bem mais cedo que o meu pai, né? E a ida para São Leopoldo para estudar, como é que... Por que ir para São Leopoldo? O que tinha lá de novo, uma diferente? referência, né? Eu tinha um irmão que era quase padre na época, que depois se tornou padre, e a gente tinha uma escorazinha assim, como é que eu vou dizer, um apoio ali, não estava totalmente desligado de tudo e eventualmente teria algum socorro numa emergência. E São Leopoldo na época era considerado assim um centro cultural para o segundo grau, né? Mas você foi para seminário ou para Não. colégio normal? Colégio estadual. Eu não fui para seminário, não. Eu pensei que muitas vezes a gente tem alguns convidados aqui, muitos foram no seminário, eu pensei daqui a pouco a gente tem mais um, né? Que foi. Eu estava no pé no estribo para ir para o seminário, mas eu resolvi adoecer naquela semana e não fui. Foi uma doença assim... Providencial. Providencial, né? Naquela época. E aí São Leopoldo foi o médio. Ensino médio, foi o científico na época, era o curso científico. Eu terminei depois, eu me formei também em contabilidade e mais tarde eu fiz em Manaus mesmo, eu fiz a faculdade de turismo. Né? Eu sou turismólogo por formação, certo. Mas eu fiz essa faculdade mais porque nós trabalhávamos com restaurante, com casa noturna, e o turismo tem muito a ver com gastronomia, né? E aquilo me atraiu, digo, não, vou pegar um curso superior e fiz turismo, né? E como é que foi logo a volta? Você foi jovenzinho ainda para São Leopoldo, logo depois do ginasial? Não, eu fui aos 16 anos, né? 16 anos. Aí eu voltei e teve uma passagem pela Cidade Maravilha, onde eu me casei a primeira vez. E como é que foi tocar a empresa jovem? Quando você voltou para cá? Bom, eu tinha 24 anos quando fundei a indústria de móveis Lauschner. É claro que as pessoas de mais idade têm mais respeito, etc., mas os jovens têm mais garra, eles têm mais ânimo. Eu sei porque eu estou passando dessa fase. Como é que diz? Eu já estou seminovo. Seminovo, é. Nunca usado, né? Nunca, não usado bastante, né? Mas não velho, nunca velho, né? Seminovo. Aí você trabalhou durante 4 anos com a empresa e depois acabou vendendo? Não, foram 6 anos. 6 anos. 6 anos. E foi uma negociação que eu fiz na época com o hoje falecido João Dallenhaus. E mais algumas pessoas adquiriram de mim a indústria de móveis Lauschner, né? Eles ainda permaneceram com o nome por um determinado tempo, mas depois eu sei que ela foi absorvida pela madeireira Guer, que quase que foi se apagando, né? Eu te pergunto porque eu lembro da indústria de móveis Lauschner, que era, inclusive, aqui pertinho do nosso estúdio, aqui em frente à praça. Aquela primeira subida do Jardim do Bela Vista. Aqui em frente ao trevo aqui da Praça dos Pioneiros, ali era a indústria, né? Sim. Você fundou ela ali mesmo. Ali mesmo, ela continuou ali. Ali o Melchior tinha criado ela, eu continuei ali. Eu só fiz tomar conta e melhorar, variar, introduzir alguns produtos novos, etc. Porque a cadeira do Lauschner, ela foi criada por vocês ou já vinha do Melchior? Não, vinha do Melchior. E era uma técnica copiada da Áustria, se não me engano. Ele tinha pesquisado muito, porque o seu Inácio Melchior, ele não tinha, nada vinha pronto para ele. Se ele comprava uma geladeira, ele tinha que adaptar ela para o seu jeito. Se ele comprava uma bicicleta, ele tinha que adaptar ela para o seu jeito, sabe? Ele era um homem assim, eu diria assim, muito à frente do seu tempo. Era uma pessoa fenomenal. E ele não queria mais ser marceneiro, não queria mais ser nada. Ele tinha um programa na rádio e divulgava os mais diversos assuntos. Eu sentava, às vezes, longas horas antes da noite com ele,
ali na frente da indústria de móveis Lauschner ali, porque a casa dele era junto. Eu sentava longas horas com ele, e ele conversava sobre Itapiranga dos primeiros tempos e tal. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, sempre gostei disso. Eu relato isso naquele livro também, Itapiranga, Memórias e História de Raiz, que está aí no Centro Germânico. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos falar do livro também. Luiz, eu vou dar uma rápida pausa para nós entrar no assunto da ida para o norte do país e como é que é o tal do norte, a floresta úmida, o pulmão do mundo, ou como queiram chamar. Vamos ao recadinho da Intersul Estofados para vocês. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço ao Luiz Fogo, aleluia, nosso parceiro aí do Estúdio A Entrevista desde o princípio do nosso programa. Grande abraço. Um abraço pessoal da Nutrimais, saúde animal, confiança e qualidade sempre. O nosso amigo Marciano Balbinotti é o representante da Nutrimais aqui para Itapiranga e região. Você que possui gado leiteiro, gado de corte, precisa fazer uma nutrição complementar aí para os animais, procure o Marciano, que tem os melhores produtos aí para a nutrição animais. Nutrimais Saúde Animal. Outro parceiro nosso, Aloysio Kummer, da Arte em Pedras Kummer, um dos pontos turísticos também aqui da nossa cidade, ele que faz toda essa arte em pedras, tem lá na linha Popi, tanto a fábrica quanto o showroom, onde ele vende seu artesanato, suas pedras. Procure lá o Aloysio Kummer, Arte em Pedras Kummer, vá pelas plaquinhas, segue as placas ali na linha Popi, você vai chegar na propriedade do Aloysio e pode levar uma lembrança aqui de Itapiranga e região. Digital System, películas, som e acessórios automotivos, do nosso amigo Rodrivan, também da Cris, películas com vários tipos de películas, várias qualidades, vários formatos diferentes. Tem aquela que é espelhada, tem aquela que é só proteção contra raios UV, tem aquela que é para diminuição do calor interno, vários tipos de película você encontra na Digital System Películas aqui, pertinho, na Avenida Beira Rio, em Itapiranga, e Berwanger Contabilidade, escritório do Roberto, despachante do Roberto, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, tudo num lugar só. Você, nosso amigo que ainda não fez a declaração de imposto de renda, procure os profissionais da Berwanger Contabilidade e faça até final de maio, aí é o prazo. O governo estendeu um pouquinho, né? Deu um mês a mais o pessoal poder acertar as contas com o Leão. Faça lá na Berwanger Contabilidade. Luiz, aí tu ganha uma proposta, se bem que era do teu irmão, né? Foi teu irmão que deu a ideia? Sim, o meu irmão deu a ideia. Mas ele já estava lá? Não, ele nunca foi lá. Ele nunca morou lá. Aí que vai a pergunta, aí teu irmão te dá uma ideia de sair de Itapiranga, na década de 80, atravessar o país para ir para a Ilha do Marajó, no meio dos búfalos lá. Acho que tem, né? É lá que tem. Tinha muitos, tem ainda. Hoje tem mais. E você diz, sim, eu vou. Como é que foi isso? Que convite foi esse? Bom, aconteceu da seguinte maneira. Na verdade, a Prelazia, de Ponta de Pedras, pediu essa assessoria para o Roque, porque ele era um economista, ele era um doutor em economia, mas ele era padre. Então eles pediram essa assessoria para ele e tal, e coisa, ele me convidou, disse, olha, eu tenho o meu irmão, aí eu fui para lá, etc. E, bom, foi o meu batismo de norte. Então foi uma cooperativa de autogestão que trabalhava com artesanato, artesanato cerâmica, trabalhava com móveis, trabalhava com confecção e conserto de embarcações. E
uma série de coisas. Mas, novamente, eu não gostaria de falar aqui no ar o motivo que eu saí de lá, né? Mas está no meu livro de novo, né? Está lá porque eu me decepcionei muito com, não financeiramente nada, mas com o comportamento, a ideia que eu tinha da perfeição, do clero, daquelas coisas todas, e acabei saindo da Ilha do Marajó, mas veio um convite a calhar da Safrita Maués, que naquela época estava sendo comandada pelo Chico Gruber. E quando o Chico sugeriu o meu nome para o Rudi Gerger, ele disse, não, traz para cá. E aí ficamos nos acertando, eles me mandaram uma passagem de avião, eu saí de Belém para Manaus, e convém deixar uma coisa bem clara, muitos pensam que Manaus é junto com Belém. São 1.400 quilômetros, que nem daqui para o Rio de Janeiro, né? Então, eu peguei o avião, fui para lá, fui conhecer, me encantei com o projeto e acertamos lá, pronto. De uma hora para outra, estava pronto, diz assim, nós pagamos o teu transporte da tua bagagem e tu vens, com família, tudo, né? O William tinha 4 anos naquela época e os outros tinha mais as 2 meninas, né? Mas antes do William. E em Maués eu tive mais uma filha. Eu tenho uma filha que nasceu em Maués, que hoje está com 36 anos, né? Que nasceu lá também. Mas, Luiz, Safrita Maués, talvez muita gente que nos assiste, ele sabe a história da Safrita. Até porque a JBS, que é hoje a indústria frigorífica aqui, nossa, tá lá ainda, né? A Safrita começou lá, passou um monte de empresa, Seara e tal. Sim. Então, essa história daqui muitos conhecem, muitos já contaram e a gente sabe um pouco. Mas o que a Safrita fazia no Amazonas? Bom, ali há uma coisa, né? Havia uma coisa que a gente deve dizer a verdade, entregar o mérito a quem tem, etc. O senhor Rudi Gerger, ele era muito empreendedor e muito ativo. Então, ele criou no Amazonas, juntamente com muitos sócios, inclusive do Rio de Janeiro, São Paulo, a Safrita Maués. Qual era o objetivo da Safrita Maués? Qual era o objetivo comercial, vamos dizer assim? Era plantar guaraná e aquela mata que seria desmatada para o plantio do guaraná seria aproveitada na indústria madeireira. Mas havia os incentivos fiscais que incentivaram mais, né? Incentivaram mais do que tudo foram os incentivos fiscais. Então, nesses projetos, o governo entrava com um aporte e os acionistas com menos, né? E com a parcela, se não me falha a memória, porque não era a minha área, né? Uma parcela assim de 25%, 75% eram incentivos fiscais dessas empresas. Então, eu me lembro de algumas empresas que faziam parte disso, que hoje talvez nem existe mais, a Companhia de Canetas Compactor, a Safrita Itapiranga, que logo em seguida foi vendida, né? E uma série de empresas, até o fabricante da Brahma no Rio de Janeiro, fazia parte dos acionistas, né? E, bom... O objetivo do governo era povoar, criar riquezas, na verdade, criar oportunidades, de riquezas para o interior, né? Fontes de riqueza, porque o decreto de criação da Zona Franca de Manaus previa, e não é mais obedecido isso, previa um investimento de 10% de tudo que se investe na Zona Franca de Manaus no interior do estado. Mas vamos fazer só uma comparação para o telespectador também entender. O Amazonas, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina cabe 16 vezes no estado do Amazonas, no tamanho. O estado do Amazonas é 16 vezes maior que o estado de Santa Catarina.
E Santa Catarina tem 1,5 vezes a população do Amazonas. Então, na verdade, o espaço vazio no Amazonas é 40 vezes, 45 vezes maior do que em Santa Catarina, né? Eu até brinco às vezes, digo assim, toda a legislação, por exemplo, de IBAMA e legislação ambiental é igual, né? Mas não considera essas diferenças, né? Então, bom, dito isso, o que existe na capital? A Zona Franca gera riquezas. Manaus hoje tem um PIB maior do que todo o país do Uruguai, né? Tem um PIB mais alto que todo o país do Uruguai. E 90% das riquezas é praticamente gerada na capital. A capital que ocupa 0,00 alguma coisa por cento da área do Amazonas. Então, a gente pensa, existe todo o Amazonas para ser explorado. E quando houve os incentivos fiscais, a intenção era essa, né? Era essa. Por isso os incentivos, porque ninguém vai se aventurar no interior da mata sem ter uma certa garantia de retorno, etc. E Luiz, como é que quanto tempo você ficou na Safrita Maués? Eu fiquei de 82 até 87. E depois? Bom, depois eu criei a minha própria empresa, Maués Serviços, fabricava esquadrias, fabricava coisas, mas há uma dificuldade, por exemplo, no interior, para você evoluir, eu produzia no interior e vendia na capital, né? E os filhos foram crescendo e tinham necessidade de escolas melhores que o interior não tinha, e eu não queria isso. E acabou acontecendo uma coisa muito séria comigo, que também eu fiquei muito tempo sem poder falar até nesse assunto, que quando eu estava em viagem para Manaus, com um barco super carregado com esquadrias, né, que chamam de abertura, né? Uhum. Mas eu fabricava peças, partes para a indústria de móveis, né, móveis rústicos. Então eu fabricava as portas de roupeiros, de guarda-roupas rústicos. E quando eu estava em trânsito com toda aquela coisa, quando eu cheguei na cidade, o Sarney emprestou aquele dia do governo dele para o Collor, e o Collor fez toda essa sujeirada, e eu fiquei com tudo que eu tinha investido jogado em mercadoria que não tinha valor nenhum, com dívidas adquiridas porque produzi por muito tempo, etc. Caos. Não gosto de falar disso. Foi uma época bem complicada. Eu não gosto de falar disso. Nossa geração não sentiu nada parecido com o que a geração de vocês sentiu. Mas, Luiz, uma curiosidade. Clima daqui? Antes de nós continuar falando de Manaus, mas a diferença de clima, que saiu daqui, foi para lá, isso é totalmente diferente, totalmente fora do... Nós temos que considerar que nós temos 3 meses de clima igual aqui como de lá, praticamente, né? O verão. Porque dizem o seguinte, que no Amazonas existem 2 estações, né? Uma que chove todo dia e outra que chove o dia todo. Não, existe um período de seca, é um exagero, né? Mas todo ano é quente. Todo ano é quente. Nessa época, que está terminando agora, a gente vive temperaturas agradáveis, em torno de 25 a 28 graus, etc. Mas no verão, que começa a se instalar em maio e vai até dezembro, dificilmente as temperaturas baixam de 30 graus. Então, você tem um investimento lá muito grande em ar-condicionado, em coisa, tanto no carro como em casa, etc. Quer dizer, todo um preparo para resfriar o tempo. O que você tem aqui, por exemplo, para enfrentar o inverno, a preocupação de enfrentar o inverno, lá você tem com enfrentar o calor, não?
Mas é parecido aqui, nós temos um ar-condicionado pro verão e pro inverno, né? A gente usa ele pros dois, né? A gente gasta, agora no inverno eu vou economizar energia, não, a gente liga o ar quente daí. Aleluia para a tecnologia. Mas normalmente úmido, né? Sim, bastante úmido. Eu eu gostaria que algum técnico que nos escuta, alguém da área que nos escuta, explicasse, porque lá uma pessoa teimou comigo que a umidade relativa do ar passava de 100%. Eu digo, não, 100% é água. Diz ele, não, a umidade relativa do ar pode passar de 100%. Então, tem épocas no inverno amazônico que você não consegue usar a impressora direito, precisa secar as folhas, que as folhas adquirem uma umidade muito grande, quando você vai imprimir ela engasga, etc. Então, existe realmente uma umidade que, se não estiver em 100%, não fica muito abaixo disso, né? Lógico, muito por causa da floresta, né? É muito grande. E outra curiosidade, também podia ter feito essa pesquisa, ido lá no Maps olhar, né? Mas na capital, para embranhar numa mata, tem um limite daqui adiante ou tem uma zona de amortecimento e vai para mato, ou é ali? Saiu, tu já chega... Saiu da capital, já está entrando na floresta mesmo. Você pode fazer isso aqui também, né? Sim. Aqui você pode ir diretamente, mas aqui é uma matinha como você pequena. pode, mas aqui tem aquela coisa, né? Aqui já é super povoado. Lá você praticamente não vai para a mata, você sempre faz isso pela água, né? Quase sempre pela água. Pega um barco, vai até não sei onde, entra num igarapé menor, né, e tal, e coisa, vai indo. E a floresta, quando você quer adentrar para a floresta, você faz um propósito de algum motivo para ir lá. Eu conheci alguns mateiros que faziam isso sozinhos, né? Mas não é. E há uma outra coisa que deve ser descoberta. Isso eu descobri no meu tempo da safrita, né? O que eles chamam lá, você vai para o centro. O centro é o centro da mata, né? Então, você vai para o centro da mata, você pensa que, não, tem árvores, aqui é gostoso. Não corre um vento embaixo da selva amazônica, não tem nada, você sua até não saber mais e sente até falta de ar, em pleno dia, não é de noite, larga o gás carbônico, né? Não é assim, não. Durante o dia não é bom. Você sempre procura uma clareira. A clareira melhora na beira do rio, coisa assim. Mas no meio da mata é quente. É quente que... mesmo chovendo. E mosquito beça? Não é assim como aqui, que teve uma crise de borrachudos quando eu saí daqui. Porque eu acho que ela não terminou ainda, essa crise. Por exemplo, eu acho que ninguém, que me desculpem, a dupla sertaneja que copiou dois nomes muito bonitos, Rio Negro e Solimões, né? Mas o Solimões é de água barrenta, água branca, e Rio Negro de água escura. Mas a água escura, sim, se você pega num copo, parece transparente a água. Mas se você para de pé lá dentro, a partir daqui você não enxerga os pés. A água não é transparente, na verdade, ela é negra, né? E o Rio Negro, por exemplo, ele é um rio praticamente parado, ele corre 2 km por hora, na cheia, na seca, isso não faz diferença nenhuma, né? E o Rio Solimões corre a 6 km por hora, e a partir de Manaus ele empresta essa velocidade toda. Também a temperatura dele, que é 6 graus a mais do que a menos que a do Rio Negro, ele também é a temperatura que o Amazonas adquire daí para frente, né? Porque até se você for para o encontro das águas, você põe a mão na água, você nota a diferença de temperatura. E nesses rios de água preta, como o Rio Negro, não tem mosquito. Você pode dormir na beira do rio, você não tem mosquito. Agora, não faça isso no rio de água barrenta, porque aí... Mas tu vê... o que explica essa diferença de temperatura?
Eu diria que a velocidade, o tipo de formação, o Rio Negro não muda mais, é um rio permanente. Ele provavelmente tem alguns bilhões de anos a mais do que o Rio Solimões, né? Que não vem. Porque E esse encontro das águas eu não sei se nós temos tempo, mas o Amazonas, todo ele é uma grande represa. Todo ele é uma grande represa, porque de Manaus a Belém, nessas 1.000 milhas, tem 26, 27 metros de queda. É que nem o Dourado até aqui, do Dourado até aqui, isso ele faz em 1.500 quilômetros. Ele tem 26 metros, quer dizer, pela matemática que você faria, não, o rio corre 10 centímetros por hora, né? Mas ele corre a 6 quilômetros pelo efeito bomba, porque vem mais água atrás. Ele vai empurrando, né? Aí tem... Bom, nós levaríamos dias aqui se nós falássemos efeito pororoca, que provoca e tudo mais, né? Então, nós levaríamos muito tempo aqui falando sobre isso. E esse encontro das águas é próximo a Manaus? Sim, era logo abaixo de Manaus. Logo abaixo. Logo abaixo, quer dizer, na parte leste de Manaus, na parte leste, na beira, você pode ver de binóculo, pode ver. Existe um mirante hoje que estão recuperando, né, William? Um mirante que estão recuperando lá, o Mirante Encontro das Águas, onde você vai por terra e você pode ver tudo essa coisa. Porque o Encontro das Águas é o seguinte, elas se encontram, né? Mas, na verdade, é um desenho sem régua, né? Um invade aqui, invade lá e tal. E conforme a chuva dos Solimões ou do Rio Negro, ela migra para um lado, para o outro, muda de lugar a 5 quilômetros, né? Que não é sempre a mesma, quer dizer, uma vez um rio empurra o outro, outra vez outro, né? Bom, temos isso aqui, temos exemplos, né? Mas é bacana, porque certamente é um dos lugares mais procurados também, né? Mas o detalhe, por exemplo, da Tapajós com Amazonas, etc., existem centenas de encontros de águas menores. Mas o encontro do Rio Negro com Solimões é visível do espaço, é filmado pelo satélite, é uma coisa impressionante. Né? Devido ao tamanho, né? O tamanho de cada um dos rios. Por exemplo, você vê uma coisa, os Solimões com o Amazonas, você não distingue quando você está no Solimões ou como está no Amazonas pela largura da água, quer dizer que é mais largo, não. Não distingue, né? O Solimões é um rio que tem, normalmente, uns 10 quilômetros de largura. Né? E na cheia, invade para 50 quilômetros. Isso não é eu que digo, isso são dados comprovados. Quando ele invade a várzea e tal, ele se estende e vai para longe. É um invasor de pátrias, né? Isso só estando lá para o cara ter uma noção do que... estamos falando em 10 quilômetros, é daqui até a Cordilheira só de água. Só de água. O nosso Uruguai é grande, tem 600 aqui. Existem Metros, centenas de rios maiores do que o Rio Uruguai que não constam no mapa. Acredito. Não constam no mapa porque não são rios de uma certa importância. Existe o Rio Marau lá com os índios, um tal de repartimento onde você não enxerga o outro lado. Procura o Rio Marau no mapa. Aqui, abre o mapa, procura o Rio Marau. Hoje, com a tecnologia, com o professor Google, etc., né? Dá para até localizar. Luiz, mas vindo para Manaus, depois de todo esse problema, como é que foi a vida na capital? Bom, Manaus se trabalha muito. Muita gente tem a ilusão de que não, lá tudo é isento, lá se paga tanto imposto quanto aqui, a não ser a indústria que tem aquele desconto do COFINS e IPI, etc., que não é pouco, né? Que justifica a instalação da indústria, né? Mas o comércio e os serviços pagam o mesmo imposto daqui. Pagam o mesmo imposto daqui. O pessoal tem a ilusão de que é diferente. Não é, não. Não é, não. O governo sempre é voraz. Ele sempre é voraz, onde for. Mas aí lá você trabalhou com gastronomia, restaurantes? Restaurantes, sim. Nós montamos um restaurante em 91. E hoje ainda, eu não trabalho mais nessa área, porque isso é muito desgastante, né? Mas o William ainda tem o Porão do Alemão, né? Que se alguém quiser acessar o Porão do Alemão,
Pode acessar aí pelo Google, é o melhor bar, sem nenhuma falsa modéstia, o melhor bar de rock do norte e nordeste do Brasil. Né? Isso aí, sem tirar nem pôr, não precisa exagero, não é exagero. Até, André, se puder me alcançar depois o presente aí do William, que ele me deu um boné do Porão. Porão do Alemão, né? Mas também chamativo, né? Com essa cara não dá pra botar porão do japonês, né? Então aqui, um presente aí que nós recebemos, Porão do Alemão, Manaus, desde 98, Rock Shop. Não tem como. Eu vou lá, vou. Se o dia tiver a oportunidade de ir a Manaus, vou pelo chopp e o André vai pelo rock, né, André? André também ganhou um presente aí do William, que é o vereador lá de Manaus, filho do. Vou deixar aqui, ó. Filho de Itapiranga também. Um itapiranguense vereador em Manaus. Um dos 41 vereadores em Manaus, né? Que bacana ter um itapiranguense lá colocando ordem na casa, mais ou menos assim. Não sei, pode tentar, né? Manaus, mais de 2 milhões de habitantes, é isso? Olha, falam em 2,5 milhões, mas o oficial mesmo é 2.300.000 por aí. É mais ou menos o dobro da área da população da cidade de Porto Alegre, né? Né? Mas ela é muito espalhada. Você, para atravessar a cidade, por exemplo, da zona oeste para a zona leste, você anda 40 quilômetros, tranquilamente. É muito espalhada. Cidade muito espalhada, E tem uma área vertical também, né? Mas não é tão vertical quanto espalhada, né? E, Luiz, você nunca pensou nesses 40 anos em voltar para o frio catarinense? Voltar para Itapiranga? Eu deveria fazer uma confissão aqui que eu nunca fiz para ninguém, não. Houve uma época em que eu pensei muito, mas eu estava tão quebrado que não tinha como voltar, né? E depois que me recuperei, digo, não, agora eu vou ficar mesmo, né? Hoje tu se considera Porque você passa a vida altos e baixos, e quem arrisca sempre acaba ou dando sorte ou então levando algum tombo. Eu levei muitos tombos também lá. No Amazonas é igual que aqui, né? Você bobeou, o negócio não... o mundo não perdoa, né? Sim, isso negócios são negócios. O importante é a pessoa sempre ter a vontade de empreender, né? Sim. Não deu certo, parar, né? Sempre criar. Sempre tentar alguma coisa. Mas nem Itapiranga no Amazonas? Não, Itapiranga no Amazonas, eu estive lá fazem 2 semanas. Estivemos lá, uma caravana, passamos ali para ir numa cidade chamada Urucará, num projeto literário de levar livros para uma biblioteca, incentivar estudantes à leitura, etc. Nós temos um grupo de escritores em Manaus, que é a Associação Brasileira de Poetas e Escritores Panamazônicos. Eu sou secretário-geral, então nós participamos disso aí. Aí estivemos em Itapiranga, eu creio que enviei umas fotos para você de lá, não tenho certeza, mas eu vou ver. Então, Itapiranga de lá, a Itapiranga daqui cabe 20 vezes no município de Itapiranga de lá, tudo é muito grande, e aqui mas a população da Itapiranga de lá é um pouquinho mais que a metade daqui, né? A área é enorme e a população pequena. Isso aí. E realmente não tem assim, não definiram como aqui, não é uma cidade rica, não é isso. O que aconteceu, trouxe uma coisa, foi Bom, não posso nem saber se alguém viu isso, mas criaram à época uma virgem, as aparições em Itapiranga e tal. Ainda tem um site aí, mas faz muito tempo que isso está quieto. Isso até alguém de Itapiranga daqui compartilhou, acho que nas redes sociais, achando que era a Virgem daqui de Itapiranga. Eu lembro que teve uma época que
Eu digo, mano, o que está acontecendo? Mas aí tu vai olhar a matéria, não, mas isso é no Amazonas. Na época, a diocese de Itacoatiara, a qual Itapiranga pertence, deu atenção, mas o bispo que substituiu aquele disse, não, isso é uma coisa que não tem comprovação nenhuma, isso é uma... Não, destruiu, mas seria bonito como turismo religioso. Tem que criar alguma coisa também, se for o caso. E, Luiz, você tem, talvez conhecimento, se tem alguém de Itapiranga, Santa Catarina, que vive em Itapiranga, Amazonas? Olha, eu encontrei itapiranguense, encontrei Bervanga, de Sede Capela, eu encontrei em Novoeirão, no Amazonas. Em Novoeirão, sim. Mas não em Itapiranga? Itapiranga, não. A única coisa que eu encontrei foi lá um padre canadense, Padre Dixon, que ele tinha trabalhado com pessoas de Itapiranga, se não me engano, em Rondônia, ou não sei aonde. E ele me diz assim, poxa vida, você está de parabéns, é um povo que sempre me ajudou muito e tal, e coisa. Digo, Itapiranga tem fama de ser o Sacro Império, né? As pessoas dão muito mais atenção ao mundo religioso católico do que em muitos outros lugares. E você diria para um jovem itapiranguense de hoje, dá para ir para o norte? Eu creio que sim, porque está explodindo. Por exemplo, mais ao norte de Manaus, mais ao norte do Amazonas, é Rondônia. Rondônia é uma explosão agrícola que nós vamos ainda ouvir falar muito sobre isso. É produção de soja, é produção de arroz. Arroz já é tradicional, tem arroz que abastece quase toda a Venezuela. Dendê, que aqui não é conhecido, mas o dendê tanto é óleo comestível, como eles estão produzindo para usinas termoelétricas. Laranja, banana tem, eu creio que está mais adiantado, está mais na frente que Santa Catarina. Roraima? Sim, Roraima. Eu acredito que eu falei Roraima, não? Roraima. Falou Rondônia, mas é acima, é Roraima. Não. Isso é Roraima, né? Roraima é Rondônia que é para baixo do Amazonas, né? É mais perto do Mas é tudo no norte. Mas Rondônia também deve estar. Sim, também, né? Também. Mas a Roraima está explodindo mesmo. Eu fui a Roraima junto com outro itapiranguense, o Jadir Funk. Era meu colega de trabalho, sabia, o Jadir? Foi meu colega de trabalho. Ele é representante de adubos, né? E aí, então, nós fomos até lá. O que existe em Roraima, para você ter uma ideia, existem 600 engenheiros agrônomos hoje, todos eles com menos de 35 anos. Quer dizer, essa juventude, esse gás dessa gente estão lá acreditando na agricultura, na coisa. Chega lá, aí gaúchos catarinenses tem demais, né? Tem demais. Você mencionou o Jadir, eu lembro que ele foi para o Pará, para uma faculdade, agora já faz... Ele estava no interior, e era bem perto de Maués, onde eu morava. Só que a dele era em Itaituba, no Pará, né? Uhum. E não tem ligação nenhuma por estrada, de maneira nenhuma, Itaituba com Maués. Mas é perto, 90 quilômetros. E lá ele fez, e depois, mais tarde, ele vendeu. Parece em sociedade com o Kuma, coisa assim. E ele vendeu, ele não quer mais saber disso. Até se o Jadir estiver assistindo, mandar um abraço ao Jadir, volta e meia também acompanha nossas matérias. É amigo nosso, já foi colega de trabalho aqui. Gente finíssima, eu gosto muito. É uma figuraça que, olha... É uma dessas pessoas que a gente diz, não está mais em Itapiranga, mas o fato de ele dizer, eu sou de Itapiranga, em qualquer parte do Brasil, isso só traz benefício para Itapiranga, da onde ele saiu. Gente boa. Isso aí. Abraço, Jadir.
Depois você paga um chopp. Mas paga um chopp no bar do Alemão em Manaus. Em Manaus. Nada de viajar 1.600 quilômetros de avião para tomar um chopp daqui a pouco. Luiz, vou deixar você tomar mais uma aguinha. Vou mandar mais alguns abraços pro pessoal que nos apoia. Vamos ao recado da Comercial Cordilheira. A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC 163, em linha Cordilheira. Um comércio completo para atender às principais necessidades da comunidade regional. Aqui você encontra completo mercado, produtos agropecuários e loja de confecções. O mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos. Na agropecuária, você encontra fertilizantes, sementes de milho e pastagem, medicamentos veterinários, ferragens, botas de borracha e EVA. Somos representantes de rações da marca Agrobela, produto de qualidade e resultado garantido para a produção leiteira. Muita variedade, qualidade e com os melhores preços da região, você encontra no Comercial Cordilheira, a loja que veste toda a família. Grande abraço a toda a equipe da Comercial Cordilheira, lembrando que a Selma sempre traz de viagem roupas lindas aí, adulto e infantil, para você e sua família. Vá até a Cordilheira, aqui pertinho, bem mais perto do que ir para Manaus, né? Vá aqui em Cordilheira, 10 quilômetros, você encontra toda a linha de produtos da Comercial Cordilheira. O CEF, nossa Universidade de Itapiranga, que tem várias formas de ingresso, redação online, nota do Enem, histórico escolar, enfim, só não faz faculdade quem não quer mesmo fazer. CEF aqui em Itapiranga, Chapecó, São Miguel do Oeste, Caçador e também em Frederico Westphalen. Box Informática e Segurança, câmeras de vídeo monitoramento, você encontra na Box. Você que tem empresa, que tem casa, quer colocar alarme e câmeras, a Box está lá na sua casa. Aqui pertinho, na rua São Jacó, fale com o Kega, faça um excelente negócio na Box Informática e Segurança. Nede Telecom, internet aqui da nossa região, fibra ótica, internet e telefonia com a Nede Telecom. Sinal aqui da SA chega na sua casa através da Nede Telecom. A Nede também é nossa parceira nas transmissões esportivas e de todo o nosso canal. Tudo que você vê aqui da SA é a partir da internet da Nedel. Henrique Nedel, grande abraço. E Central Tintas, toda a linha de tintas acrílica, esmalte, óleo, vernizes, também linha de pisos, você encontra na Central Tintas aqui na Avenida Uruguai, bem próximo ali do ladinho do Fórum. Você faz um bom negócio com eles. O Lair, que sempre está nos acompanhando, deixar um abraço aí para o Lair, que trabalha lá na Central Tintas. Colchões Ortobon, né, André? Também tem o recado. Super descontos Ortobon. Quem é especialista em preços baixos tem sempre os melhores descontos. Olha esse colchão Pro Saúde Ultra Firme que agora pode ser seu. Ele é feito com espuma de alta performance, garantindo uma melhor acomodação do corpo e muito conforto para você dormir sempre tranquilo e acordar ainda melhor. Se eu fosse você, não perdia mais tempo e comprava agora nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Super descontos. Aproveite agora. Ortobon, especialista no seu bem-estar. E aí, pessoal, de volta então. Um grande abraço a Ivete, a Bruna do Colchões Ortobon aqui em Itapiranga. Luiz, essa vida de escritor, quando é que isso surgiu? Quando é que a chama se acendeu do escritor Luiz Lauschner? Eu devo falar alguma coisa aqui que eu não disse antes, mas eu sempre gostei de escrever, né? Diz assim, desde quando você escreve? Digo, eu escrevo desde os 7 anos. Né? Quando aprendi? Quando aprendi. E aqui em Itapiranga, na década de 70, nós fundamos o jornal Vale do Uruguai. Eu fui o fundador disso. Depois, quando eu saí, o Félix Sausen continuou tocando, né? Quem estava aqui nesses dias, Luiz? É só para fazer... O meu sócio no jornal era o Antônio Francisco Royer. Até quem comentou desse jornal, acho que faz umas 2 ou 3 semanas que estava o
O Jaime Henkes. Ah, sim, sim. Ele trabalhou no jornal. Tio dele ajudou, esteve comigo no jornal, ele, o Antônio Royer, ai meu Deus, o Henkes. Silvino? Não era o Silvino Henkes? Silvino, aquele do cachimbo, né? E o Jaime disse que os primeiros trabalhos dele foi no jornal, por isso que eu mas quis naquela época imprimia em 3 passos. Nossa, tinha que preencher aquelas laudas, não tinha nada parecido com o que é hoje. Era uma trabalheira só e um retorno muito pequeno. Mas eu sempre gostei de escrever. Então, quando meu irmão fez o levantamento, esse padre, fez o levantamento da família Lauschner no Brasil, que amanhã tem tem esse grande encontro aqui, a família Lauschner no Brasil. Quando ele fez isso, eu mostrei isso para o avô desse menino que está aí. Ele disse, eu tenho uma história parecida. Ele tinha um caderno, né? Aí o romanciar é uma história dele. Ele tinha um caderno que contava de viagens, etc. Aí eu escrevi o meu primeiro livro em 2001. Chucrute, Churrasco e Jaraqui. O Brasil descoberto pelo alemão. Então, fala muito das correntes migratórias. Está esgotada, infelizmente está esgotado. Eu não encontrei um arquivo que pudesse ser reimpresso o livro, mas eu vou estudar junto com o meu grande amigo Leandro Maia para ver se historicamente isso não podemos achar uma maneira de reimprimir esse livro. Bom, aí eu escrevi esse livro, depois 5 anos mais tarde eu editei, mas isso foi uma história muito... Eu editei esse livro aqui, Aleluia, Irmão. Aleluia, Irmão, né? Satanás é fiel. Isso é uma sátira, uma pequena sátira, mas não uma coisa pejorativa das igrejas, etc. Mas ele relata muito dos fundos. E eu me baseei, porque já tinha restaurante, né? E como barman, como dono de restaurante, você fica ouvindo histórias que você nem queria, mas de repente diz, opa, né? Como é que é isso, né? E Manaus, na IAD, na Escola de Artes e Turismo, havia 2 rapazes que foram para a Bahia, né? Desconhecidos de lá e tal. Lá eles foram convidados por um pastor não muito recomendável, né? Que eles aparecessem numa sessão da igreja lotada e que lá eles tivessem aleijados e que fossem curados, né? E esse foi o mote para escrever esse livro aqui, não? Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui. Aleluia, irmão, Satanás é fiel. Isso foi em 2005. Esse aqui, 2005. Depois isso foi da editora Limiar em São Paulo, e havia a Eliana de Freitas, que era a chefe dessa editora Limiar, que mais tarde criou a sua própria editora, a Conecta Brasil. E ela veio comigo um dia e disse, Luiz, por que você não escreve um livro na Petrobras Cultural? Fico assim, eu não tenho nenhum livro escrito. Eu tinha me decepcionado um pouco com o ramo literário, né? Não aconteceu como eu pensava, como eu imaginava, né? Mas sempre escrevia no computador, sempre. Eu não tenho nada escrito assim que pudesse... disseram, mas você pode escrever isso no dia 25 de março de 2009. Você podia escrever, digo assim, e qual é o meu deadline aí? Olha, você tem que apresentar 50 mil caracteres até o dia 30. Eu digo assim, bom, sempre gostei de desafio. Sentei no computador e mandei lenha. Pão, contava, tá, quanto é? Digo, Eliana, 50 mil com o intervalo, com o espaço 100 e tal. E foi, diz assim, não, eu digo, quanto tem? Digo assim, tem 52 mil, mas com espaço. Diz, manda assim, vamos lá, vamos escrever. Diz assim, quando é que saiu o resultado? Em outubro, diz ela. E passou outubro, passou novembro, eu esqueci, também não escrevi mais nada dele. Quando foi em fevereiro, eu estou saindo de casa, uma ligação do Rio de Janeiro, né?
Já achou que era uma operadora, né? Cobrança, digo, cobrança. Operadora de celular. Aí quando eu até digo, alô, diz o senhor Luiz Gonzaga Lauschner. Segui? Agora já sabe o nome completo, é cobrança de uma vez, né? Certo. Não tem como. Aí eu disse assim, pois é, aqui é fulano da Petrobras Cultural, queremos dizer que seu livro foi selecionado e que... e como é que é? Sim, o seu livro foi selecionado, mas o senhor receberá todas as instruções pelo correio, etc, etc. Como fazer? Eu digo, sim, e aí não, pelo correio você vai saber, nós temos o seu e-mail e o seu facilitador dentro da Petrobras, vai ser um tal de Anacleto Zani e não sei o quê. Eu digo, tá, mas eu estou me dirigindo ao trabalho. Aí quando cheguei lá, o telefone convencional tocou, era a Liana, diz assim, parabéns, fomos premiados, fomos selecionados, o teu trabalho. E ela tinha feito a inscrição, né? Aí eu disse, poxa vida, agora é verdade, né? Agora é real, né? Assim, pô, tem 50 mil reais para você aqui, né? Por escrever. Digo, poxa, né? Digo, muito obrigado. Eu deitei o telefone e digo assim, mas peraí, eu fui muito grosseiro com ela, peguei, liguei de volta. Digo, Eliana, como é que está o teu livro que tu inscreveste e os outros? Diz assim, eu inscrevi mais 12, nenhum passou, só o teu, né? De quase 3 mil inscritos, eu fui um dos 17 selecionados, né? Então, eu fiquei assim feliz pelo seguinte, você faz uma coisa, mas você não sabe se você está fazendo certo. Você sempre sobe aquela pontinha de dúvida, alguém está gostando, não está, etc. Aí, quando me avisaram isso, eu digo assim, nossa senhora, eu me emocionei mesmo, fiquei pensando. Sabe quando você concorre a algum cargo e de repente é eleito, você fica... mas depois você pensa, poxa, eu fui eleito com uma finalidade, eu tenho responsabilidade, assim fui eu, né? Digo, poxa vida, eu fui um dos poucos selecionados quase. Digo, eu tenho que dar conta do recado. Aí você mandou uma prévia uma prévia de 50 mil caracteres, né? Um livro tem 600 mil caracteres, não sei quanto. Então, quando foi, eu digo, bom, agora eu vou ter que sentar. Dizendo, não, porque a Petrobras vai pagar para você em parcelas, etc. Depois eu descobri que era a Lei Rouanet, né? Mas eu não tive nenhuma interferência nisso, nada, né? E aí eu comecei a escrever sobre a minha experiência em Maués, na indústria madeireira, eu escrevi esse Perfume do Pau Rosa. Perfume do Pau Rosa já foi uma riqueza do Amazonas, mais tarde foi proibida, né? Então aqui tem olha aqui, essa folha está comigo há 10 anos, né? Essa folha de pau rosa aqui. Essas folhas são mais, né? Se você pegar e esmigalhar, você vai sentir o perfume, né? Assim não. Não, assim não, mas assim você pode sentir aqui, ó. Mas eu não vou esmigalhar, que essa aqui está 10 anos contigo, vamos deixar ela na íntegra. Não, tudo bem, só sente o aroma. Bom. Esse também está há 10 anos comigo, esse vidrinho aqui. É da Magaldi, né? Agroindustrial de Maués. Essa essência, o linalol, que é extraído da árvore de pau rosa. Mas por que proibido? Porque, em primeiro lugar, o Brasil são um bando de estúpidos, vamos falar a verdade. Em vez de educar o pessoal a trabalhar, eles proíbem de trabalhar, né? O que aconteceu, né? A indústria de pau rosa tinha 140 usinas na Amazônia de pau rosa. Todo mundo extraindo pau rosa. Eles tiravam as árvores, inclusive as raízes, porque eram aromáticas. Ninguém foi atrás da tecnologia, ninguém foi nada. Esse Magaldi, né? Então, bom, foi proibido. Esse Magaldi, desde 82, está plantando 2 hectares de pau rosa por ano. E olha, isso foi uma longa pesquisa para saber, porque não é assim pegar uma árvore e plantar e dar certo. Até ele conseguir umas mudas que realmente respondessem, que fossem, que se criassem, né? Porque não é difícil, não é plantar pau rosa, sair plantando por aí, não nasce não. Vamos colocar aqui no pátio de casa. E ele planta 2 hectares desde 82.
são árvores adultas, hoje ele não consegue autorização do IBAMA para aproveitar uma única, mesmo cortando ela racionalmente e tal. Porque a madeira tem que ser moída. Aí ela entra na destilação com vapor de arrasto. Destilação por vapor de arrasto é o nome que se dá para isso. Para tirar essa essência. Tira essa essência. Para você ter uma ideia, isso aqui é tão forte a essência que as bombonas, os tanques onde vai a essência, que escorre a essência toda para os tambores que vão ser vendidos, aquela água que depois é lavada, as coisas, ela é vendida novamente para... Até a TAM usou isso uma vez. A água super diluída, 1% talvez, ainda era perfumada. Ainda é perfumada. E o perfume do pau rosa fala um da pouco... da extração do perfume do pau rosa, que não cheira nada bem, né? Diz assim. Esse trabalho escravo, isso que você vê aqui na capa, na contracapa, é uma mochila chamada jamachi, onde eles carregam troncos inteiros, né? São lá no meio da mata por muitos. Né? Mas ali é um romance do Pau Rosa, ele foi foi premiado e foi muito... Esse também eu estive apresentando na livraria Vovô Alberto e tem em Manaus. Agora esse último aqui... Mas, Luiz, antes de tu me mostrar esse novo, né, que está saindo do forno... Pois não. Teve um livro que o senhor lançou ano passado, que tem aqui no Centro Histórico. Isso. Você mencionou bastante ele durante o nosso bate-papo. Bom, por que eu mencionei? O Inácio Oswald, ele me deu vamos dizer assim, a ideia partiu do Maia, do Leandro Maia. Ele diz assim, ele coletou algumas coisas que eu escrevi no Recanto das Letras e disse, pô, nós podíamos montar um livro, poder fazer assim, um livro de história. Eu disse assim, mas não... Mas deixa eu te interromper. O que é o Recanto das Letras? O Recanto das Letras é um site que é onde todos os escritores do Brasil passam a se inscrever gratuitamente e você publica seus artigos lá. Seus artigos, seus poemas, o que você quiser, redações, o que você achar. É aberto. Ele é aberto, fica lá, né? Você pode pegar um espaço especial de escritor e pagar por isso, mas eu desisti. Então ele pegou dali e entrou em contato comigo, diz assim, vamos escrever um livro sobre Itapiranga. Ali tinha muitos casos de Itapiranga, né? Diz, vamos escrever um livro histórico. Digo assim, eu digo, Leandro, eu não pretendo ser histórico. Eu não tenho essa virtude do pesquisador que vai checar dados, vai entrevistar, vai fazer... Eu sou mais romancista, mas se eu tenho um fato, eu escrevo. Por exemplo, dentro daquele livro o Oswald comprou a ideia do Leandro, diz assim, não, eu pago o livro. Aí eu digo, bom, se você pagar o livro, então fica para ti lá. Eu não vendo um livro em Itapiranga. Eu não vendo. Então ele tem a exclusividade por isso. Mas é porque ele foi assim um acordo de cavalheiros, né, e tal. Então eu não sei ainda, não sei quantos livros ele vendeu, quantos ele ainda tem, eu não sei. Eu vou me encontrar com ele agora, ele está com problema de saúde. Eu vou me encontrar com ele, eu estou em Itapiranga, quero falar com ele, né? Até porque nós fomos colegas de aula, né? E, então, eu relato isso aí. Por exemplo, tem casos, você ouve falar, poxa, mas historicamente ele é correto. Ele pode ter um e outro deslize que não esteja batendo exatamente com uma pesquisa séria que foi feita depois e tal. Mas não é essa a minha intenção. Não é essa a minha intenção ser exato. Mas é ter o causo. É um causo meu que eu situo na época certa, etc., que tem. Então, o único livro que eu escrevi, que é um livro de contos. Tem uma coisa que eu escrevo lá, uma ferrovia que liga Rondônia ao oeste catarinense. Aí eu, assim, disse, por quê? Porque eu fui
pesquisar, né? Pesquisar eu não, mas 100% de comprovação eu não tenho disso. Mas o que aconteceu com a Madeira Mamoré, ferrovia da morte no norte do Brasil, ligando a Bolívia ao Rio Madeira, né? Aconteceu lá que esse Farquhar americano que construiu, ele acabou cobrando do governo brasileiro aquilo. E aquilo foi pago com áreas de terra do oeste catarinense. A escritura de terra do meu pai era numa tal de British Colonization and Development. Muitos aí receberam, receberam as terras em pagamento, mas eu não sabia lidar. Aí foi criada a colonizadora Peperi Chapecó, a empresa Sul Brasil e a Caixa Rural União Popular de Itapiranga, Sparkasse Volksverein, né? Volksverein, que é o mais conhecido aqui em Itapiranga, foi feito para colonizar essas terras. Por quê? Porque os ingleses não entendiam nada, né? O Farquhar negociou um crédito que ele tinha com o governo brasileiro e as terras que ele tinha recebido aqui negociou com coisas. Como isso aconteceu, eu não apurei totalmente, não apurei. Mas se é totalmente verdade, eu não sei. Mas que existe um fundo de verdade, existe, né? E isso é uma coisa que você fica pensando hoje quando gritam, não, porque tem comprando a Amazônia, estão comprando isso. O que interessa a nacionalidade de quem compra se tem que se obedecer às leis brasileiras? Se ele vem para cá, ele tem que obedecer às leis brasileiras e acabou. Não tem muita, né? Mas, bom. Histórias como essa estão naquele... Estão no livro Porto Novo, Memórias e História de Raiz. Que se encontra aqui no Centro Histórico Germânico. Se encontra aí no Centro Histórico Germânico, que eu, inclusive, estou tentando impulsionar um pouco as vendas, tornar ele um pouco mais conhecido, e essa ajuda que vocês estão dando aqui é muito grande. Tá certo. E tem um fresquinho. Esse é fresco, no bom sentido. O livro, estamos falando do livro, não do autor do livro. Esse foi lançado esse final de semana. Final de semana, na livraria Vovô Alberto, né? E está, inclusive, lá para ser adquirido. Esse livro aqui é Morrer Não É Preciso, é o título dele. Morrer não é preciso. Ele fala das plantas medicinais e das frutas medicinais que prolongam a vida, que podem ser encontradas no interior do Amazonas. Eu sei que o prefácio é da Trícia Tadros, uma grande leitora, uma grande professora e pesquisadora em Manaus, e ela, inclusive, fez um comentário assim para mim, diz assim, Luiz, você superou, você está relatando uma coisa romanticamente, superando muitos romancistas amazônicos de fama como... Bom, não vamos citar isso, não é ético. Então, mas esse livro é o seguinte, se as frutas pudessem ser colhidas, as frutas que apodrecem na Amazônia matariam a fome do mundo todo, que é o que apodrece de frutas dentro da selva amazônica. Bom, mas a selva amazônica é a selva, não dá para entrar, para colher, nem o povo vai morar lá, né? Então, aqui trata de uma fruta especificamente que é capaz de prolongar a vida, que se diz até o homem que vive 1000 anos já pode ter nascido. Talvez já tenha nascido o homem que vai viver 1000 anos. Então, existe um fundo de verdade nisso aí. E eu parti de uma premissa nesse livro, que é todo romance, parece piada quando você vai assistir um filme que diz assim, baseado em fatos reais, né? Isso é muito simples. Agora, baseado em um fato real é difícil. Baseado em um fato real é difícil.
Morrer Não É Preciso. É. E já é da editora Schreiben, que é daqui. É da editora Schreiber, do nosso amigo Leandro e equipe. Leandro e seus Blue Caps. A editora Schreiben tem feito um trabalho espetacular aqui na nossa região de também levar os nossos escritores a realmente publicar suas obras, né? Tem várias aí que o Leandro e a equipe têm trazido, né? Ele me falou que o mês passado foram 4 livros, né? Que é da editora. Quer dizer, isso aí, antigamente se dizia assim, não, para uma editora ter respeito tem que alcançar 60 obras, né? O Leandro está beirando isso, e com isso aí ele se torna uma grande editora nacional. Né? Quer dizer, vamos dar valor a quem tem, né? Vamos dar valor a quem tem. Isso aqui é um trabalho criterioso de diagramação, de coisas que você não encontra melhor em lugar nenhum. Né? Tanto assim que eu ia editar esse livro em Manaus, mas, justamente por causa desse fator que o Leandro preza muito, com a entrega de prazo, no preço combinado, etc. Obedece preços, prazos, etc., que a maioria das editoras não dá atenção. E outra coisa, né? Por exemplo, isso aqui, poxa vida, está pronto, tá uma semana aqui me esperando em Itapiranga, força do hábito ainda, né? Então está uma semana pronto, é um livro, olha, bonito, o livro é bonito. E ele vai ficar agora que eu estou voltando, né? Que eu tenho que voltar, quem sabe eu encontro motivos para vir seguidamente para Itapiranga. Para vir buscar os livros? O William foi lá, disse, pai, vou entrar de Itapiranga, vamos fazer um vídeo. Eu digo assim, vou fazer um vídeo contigo, mas eu não vou falar, eu estou muito emocionado. Luiz, a questão, quando você fez esse segundo livro aqui, o senhor disse que se decepcionou um pouco, que não queria mais escrever. Foi incentivado por uma editora, sim. Por uma amiga conhecida Eliana de Freitas. Em poucos dias ou poucas horas editar 50 mil caracteres para um concurso, com 3 mil inscritos e ficar entre os 17 selecionados. A partir dele surgiram outras obras. E mais surgirão? Eu creio que sim. Eu creio que surgirão. Eu tenho, por exemplo, eu sou articulista no jornal, um jornal centenário em Manaus, que já fez 120 anos, Jornal do Comércio. Eu sou articulista semanal. Agora eu pedi licença e digo assim, eu vou viajar em férias, eu não quero sentar no computador para escrever um artigo e tal, e coisa. Vocês preenchem a vaga lá, porque o jornal, ele não paga por artigo, ele vai, você... Mas eu tenho mais ou menos uns 800 artigos que eu escrevi para o jornal que poderiam ser... Alguns são tão temporais que não dá, mas poderia servir, por exemplo, para editar uns 2 livros, se fosse o caso. Tem material. Teria material. Eu tenho poemas que eu fiz e outras. Eu tenho o suficiente, eu tenho até um poema sobre a nossa terra natal aqui, Itapiranga, que eu publiquei naquele grupo aí, né, do grupo dos amigos de Itapiranga ontem, hoje, sempre, né? E eu tenho mais ou menos uns 500 poemas, etc. Eu nunca pensei em transformar em livros. Porque existe uma coisa, Scholz, você vê o seguinte, você não vai para uma livraria comprar um livro de poesias de um autor desconhecido. Não vai. Ou comprar até um romance de um autor desconhecido. É difícil alguém ir para uma livraria e dizer assim, o que você tem de bom aí? Então, a competição é terrível, é terrível. Você, para surgir, por exemplo, com esse livro, Perfume do Pau Rosa, eu fui considerado 17, desculpe a falta de modéstia, mas fui considerado 17 melhores dentro desse concurso. Talvez entre os 17 melhores do Brasil.
E eu não vendi tanto assim, não foram 1.500 volumes, né? Então, Não, é frustrante. não é? Isso é que nem... Isso aqui eu tive propostas, 3 propostas que me levaram o livro para fazer filme, para fazer não sei o quê, não sei o quê. E assim, ó, né, Luiz, isso é bem parecido com o músico. O músico também tem isso, o jogador de futebol também tem isso. De repente, tem muitos bons excelentes, que mas para chegar lá no topo e tal. Olha, Charles, você está fazendo uma entrevista comigo. Olha, você aí que está me assistindo sabe, eu não estou pagando um tostão para ele. Nada. Aqui nunca ninguém pagou nada para ser entrevistado. Mas eu fiquei decepcionado quando o cara me disse, não, um grupo para se apresentar, um cantor para se apresentar num programa, isso há 15 anos atrás. Programa do Faustão paga R$80 mil. Eliana de Freitas é prima do Dorico, que participou do programa, que fazia o cara lá no programa do Jô Soares. Eu fiquei tão assim, sabe, quando disse assim, diz, Luiz, eu acho que eu vou conseguir para você uma entrevista no Jô Soares quando eu lancei esse livro. Digo, poxa, seria fabuloso, digo, até tenho que me preparar. Aí depois eu falei, digo assim, evoluiu alguma coisa essa tua promessa? Diz ela, Luiz, nós teríamos que ter em primeiro lugar R$15 mil. Digo, por quê? Não, porque ele diz que não lança alguém desconhecido se ele tiver que pagar as custas de produção, etc, etc. É norma do programa. Quem somos nós, né? Olha, eu vou dizer que não fui pago hoje, porque eu ganhei um boné do Porão do Alemão. Com o compromisso de ir lá tomar um chopp. E agora estou com compromisso, o Kelly que estiver assistindo em casa, nós temos que ir para Manaus. Tá? Então uma das férias vai ter que ser pro norte. Luiz, para nós dar encaminhamentos finais, eu te pedi no início do programa quem era Luiz Gonzaga Lauschner. Eu ainda não expliquei isso. Mas a pergunta é que depois de todo o nosso bate-papo aqui, como será lembrado Luiz Gonzaga Lauschner? Não sei exatamente por isso. Eu gostaria de ser lembrado pelos livros e pela herança, pelos filhos que eu deixei. Escritor? Olha, se for para me chamar de escritor, chame de contador de história. Eu não gosto que me chamem de escritor, porque o escritor, ele é um contador de história, como eu disse, baseado em fatos reais. Você pode pegar um fato daqui, juntar com o de lá, com não sei, todos eles são reais, e criar um terceiro, um quarto, né? Não é esse, mas eu gostaria muito de ser lembrado como escritor. Gostaria muito de ser lembrado como escritor. Porque eu fico muito feliz. Para você ter uma ideia, Schultz, o teu parente em Manaus, né, o Karl Waldemar Scholz, que foi um barão da borracha, né, foi um homem que construiu o Palácio do Rio Negro, que foi sede do governo de lá, inclusive, e tal, um palacete. E hoje é um centro cultural. Agora me fugiu. O meu parente lá de Manaus. Ele não mandou nada para nós aqui também. Não mandou nada. Não sobrou. Ele voltou para a Alemanha e ele quebrou, na verdade, etc. E a comunidade judaica tentou apagar até a memória dele e tal, e coisa, mas não funcionou direito. Não foi assim. Ainda hoje se lembra, se estuda Karl Waldemar Scholz, que criou, abandonou e faliu o primeiro clube de bolão do norte do Brasil. Foi ele que criou. Então, muitas coisas assim que você lembra. Ele andava muito ostentando, dizia a sociedade da época que ele andava ostentando um Studebaker, né? Um carro. Ele tinha isso, mas a casa dele dava de frente para a rua e de costas para o rio. Então ele tinha lanchas, barcos, etc. Foi um homem que fez muito. Mas a borracha depois decaiu de tal maneira que toda a região foi. Então, quando me diz assim, você gostaria de ser lembrado como?
Não sei. Não sei. O fato de ter filhos, por exemplo, eu fui sozinho para Amazonas, eu com minha ex-esposa e com 3 filhos, o quarto nasceu lá. Nós éramos 5 pessoas, sobrenome Lauster. Hoje tem 30 e poucos Lauster em Manaus. Então, o contador, de alguma forma as pessoas me seguiram. O contador de história que levou o sobrenome Lauster para Manaus. Mais ou menos isso. Luiz, agradeço muito mesmo a tua disponibilidade de vir contar um pouco de história aqui comigo, de trazer falar um pouco de como é que é o norte do país, o itapiranguense, nascido e criado em Itapiranga, ali onde hoje é o CEF, de ter se arriscado a ir para o norte e... Sair da Barranca do Uruguai para ir para o Barranca do Amazonas. Do Amazonas. E ter surgido durante a trajetória também esse trabalho dentro da literatura. E nós, como canal, estamos sempre à disposição, sempre abertos a mostrar tuas obras e, quem sabe... Mas eu quero parabenizar você, não fale de mim muito, não, porque eu sou um itapiranguense que vem aqui uma vez e outra. Você é um homem que toda semana você está levantando temas importantes aqui, que tanto eu como muitos outros itapiranguenses fora de Itapiranga se sentem assim um pouco transportados de volta à terra natal, né? Vocês fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Tem muitas matérias que eu sinceramente me babo, né? Então, como formado em turismo, tem muita coisa boa também mostrando Itapiranga diferente. Tem muita coisa boa. E eu quero justamente ver todas essas coisas e, sabe, às vezes pensar o que é Itapiranga. Itapiranga pode ser um destino turístico, pode ser um polo de turismo, pode ser alguma coisa assim. Vamos pensar um pouco grande, né? Existem tantas coisas que são características. Eu, quando falo assim, não, é um povo simples, é um povo isso. Falo quando eu vendo Itapiranga para os meus amigos, para as pessoas das minhas relações, muitos ficam curiosas em saber e tal. Digo assim, você já viu um lugar onde você chega na rua e praticamente fala 2 línguas? Crianças ainda falam alemão. Uma coisa assim que você não encontra no Brasil. Não, exceção de algumas cidades, mas você não encontra isso no Brasil. Então, Itapiranga pode bater no peito com orgulho, deixar a falsa modéstia de lado. Não, nós temos muito orgulho da nossa cidade, com certeza. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. E as nossas portas sempre abertas para ti, para a tua família, para as tuas obras, certamente. Nós também vamos ajudar a divulgar os próximos livros que eu sei que virão, né? Porque o contador de histórias, Luiz Lauster, vai continuar contando as suas histórias. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos os meus amigos, parentes, vamos dizer assim, a velharada que ainda se lembra de mim. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Então, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Você que ainda não curtiu, não compartilhou o nosso programa, aproveita, faça isso agora para mais e mais pessoas poderem estar acompanhando esse nosso bate-papo. Durante a semana, acompanhe nos nossos canais as reportagens com a Fernanda Fata e com o Ilvar. Quinta-feira, Estúdio A Music com meu amigo Gelson Goulart. E na segunda, Estúdio A Esportes com o Gabriel Dotto. Eu volto na próxima terça-feira com mais um convidado especial aqui no Estúdio A Entrevista. Fiquem todos com Deus. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de